Olá, meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Conversando o Agro. Todo o nosso compromisso, todos os sábados, 10h30 da manhã, representação domingos, também às 10h30 da manhã, aqui na TV Minuano. Esse que é um programa com a coprodução da AgroEffective, trazendo toda semana assuntos importantes do setor. E essa semana, uma semana de peixe, foi a piscicultura, os seus mercados, as suas oportunidades e a sua produção. A gente vai conhecer um pouco mais sobre o universo dessa cadeia produtiva que é tão importante. E para esse diálogo, eu recebo aqui conosco o gerente técnico da Emater do Rio Grande do Sul, o Luiz Bon, e também a instrutora credenciada ao Senar, a Maristela Kriegel. Antes de a gente começar esse papo com eles, nós vamos primeiramente saber como será o tempo para a próxima semana, e quem chega com a gente é ela, Rejane Costa. A previsão do tempo indica variação entre períodos de estabilidade e instabilidade no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias. No sábado e no domingo, o avanço de um sistema de baixa pressão deve aumentar a instabilidade, com previsão de chuva em grande parte do estado, com volumes entre fracos e moderados, podendo ser mais intensos nas regiões sul e leste. Na segunda e na terça-feira, a passagem de uma frente fria mantém o tempo instável, com chuva prevista em todas as regiões. Na quarta-feira, o sistema perde força e a chuva passa a ocorrer de forma mais isolada, principalmente na metade norte. As temperaturas devem apresentar leve queda no domingo, na terça e na quarta-feira. De forma geral, os acumulados de chuva ao longo do período variam entre 2 e 50 milímetros, podendo superar esses volumes em pontos isolados na fronteira oeste e nas Missões. Essa então a previsão do tempo, e a gente vai começar agora. Vou começar aqui com o Luiz, primeiramente. Luiz, obrigado por estar com a gente aqui no estúdio e iniciando falando sobre essa produção tão importante que é a da piscicultura. Como é que está esse desenvolvimento aqui no estado? Prazer tê-lo aqui conosco. Bom, inicialmente agradecer o convite, né? Nós podemos falar dessa atividade que a gente considera muito importante. Dentro dessa expectativa que tu me perguntas, no nosso entender, ela tem a potencialidade ainda a crescer, né? Nós passamos por um momento de perdas, que foram as grandes enxurradas 23 e 24, né? Então nós tivemos um abalo no crescente, tivemos ao longo dessa nosso levantamento de dados que houve uma retração, então, a partir daí, em torno de 9% a 8%. Houve de novo agora uma retração em relação à perspectiva que era anterior aos eventos. Entretanto, a expectativa é de consolidação, de ampliação. Então, nesse momento, a gente tem um dado aí de pescados, de modo geral, tanto de aquicultura ou de pesca, que nós estamos falando em torno de 24 mil toneladas no estado do Rio Grande do Sul, falando, né? E a expectativa é que ao longo do tempo vai se reestabilizando o produtor, aquele foi atingido por aquele momento. Pois bem, agora eu vou passar a palavra para a Maristela. Maristela, também agradecendo a tua presença aqui conosco, e falar um pouco também de como é que ela vê nesse trabalho junto ao Senar esse desenvolvimento da piscicultura aqui no Rio Grande do Sul. Prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Bom, eu sou instrutora do Senar desde o ano de 2002 e eu percebo assim que a piscicultura ela muda constantemente com relação a pessoas que querem investir nesta área. Basicamente, a piscicultura aqui no estado, ela trabalha dentro da agricultura familiar, nas pequenas propriedades, né? E em determinados momentos a gente vê que existe incentivo, aporte, vamos abrir tanques, vamos trabalhar com essa cultura, com essa criação. Mas num outro momento, as pessoas se desmotivam, acabam não trabalhando, né? E por que existe essa oscilação? Então a gente coloca aí alguns entraves. E um dos entraves que eu considero seria frio, né? Que em algumas criações como a tilápia tu vai ter que reduzir o tempo de produção.
devido, né, à sensibilidade que ela tem ao frio e, consequentemente, esse peixe entra muito pequeno no mercado, então já é um entrave. Dois, esses fatores climáticos, como muita chuva ou seca, né? E tem toda essa questão toda do abate. Quando o pequeno produtor ele coloca esse peixe no mercado, a única chance que ele tem de comércio sem haver uma inspeção é ele vivo. E isso acaba limitando também esse comércio. Então a gente vê que hoje toda a parte de comércio do peixe ela é regional. A Semana Santa, né, é o grande ápice, assim, é o máximo da comercialização para esses pequenos produtores. Mas para colocar no mercado, vivo, vendendo ou numa feirinha ou vendendo então na sua própria propriedade. Mas como que eu agrego valor? Eu tenho que abater. Então eu acho que a terceira e grande dificuldade assim que a gente tem tirando frio e clima é a questão do abate, da inspeção. Como a gente vai colocar esse produto de outra forma no mercado e que tenha então, né, esse valor agregado que estimule esse produtor a ficar então nessa atividade. Zé, agora então eu devolvo aqui para o estúdio, para o Luiz, né, justamente esse desafio de poder não só ser o peixe, o produtor, ter essa comercialização, como a gente está falando agora, a Semana Santa, né, que é talvez o grande ápice, mas que ele tenha uma constância também ao longo do ano, né? Exato. Bom, tem essas questões muito bem levantadas pela Maristela, mas também temos uma situação muito particular do Rio Grande do Sul, o paladar, né? Nem sempre o peixe é a preferência, sempre uma comparação da aproximação com a proteína, então, de carne, gado, res, de modo geral, né? E assim como avicultura e suinocultura. Nesse sentido, né, a gente percebe como tendência de aumento de consumo pela questão da educação alimentar. Essa situação levantada do processamento propriamente dito e agregar valor, sim, acho que é um ponto importante. Nesse momento a gente vê essas possibilidades de feira, né? Esse ano vamos aí comercializar, a projeção é de torno de 2,8 mil, né, toneladas, é um valor bom para esse momento, mas ao longo do ano exatamente isso, tem que haver uma constância, né? Eu já trabalhei com piscicultores, essa é a sensação que se tem. Como fazer isso? Bom, hoje uma das oportunidades que se tem é o Programa Estadual da Agricultura Familiar, né? Que então possibilita avanços sobre principalmente a questão sanitária, saúde, né, de estruturar. Aí vem o desafio de ter uma produção constante. E esse é um desafio para nós, dado, né, que aí o ideal é a agregação de produtores para que isso aconteça. A Maristela justamente sobre isso, né? A gente fala aí que esse perfil da agricultura familiar é o perfil que acaba sendo o que vai para essa criação de peixes aí para comercialização. Também o que eles veem assim de entraves, especialmente na hora de implantação de um projeto? Na verdade, foi isso que foi citado, né? A parte toda de inspeção, não é que ela seja complicada, ela é necessária, mas ela é burocrática. Então, muitos produtores acabam achando difícil, mas se a gente tem a Emater, né, essas instituições que estão por trás e ajudando o produtor, com certeza ele vai querer agregar mais valor à sua propriedade rural, ou seja, gerar mais rendas através de múltiplos produtos. E a água está na propriedade. Explorar a água, eu acho que é mais do que fácil e importante, mas precisa também ter esse aporte todo. Então, eu sempre cito assim, que a Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul, os seus técnicos, a Emater, eu trabalho bastante com a Emater, são importantíssimos também para fazer esses levantamentos, de fazer esse diagnóstico de base. E aí o cenário entra com a parte de qualificação. Então, hoje nós temos o ATEG, que é assistência técnica e gerencial, em que os produtores eles recebem todo esse auxílio técnico de 2 a 3 anos. O técnico vai na propriedade durante esse período, uma vez por mês, durante 4 horas, e ensina tudo sobre a cadeia de produção, tudo. Então, isso acaba, né, colaborando. E eu, como técnica, venho com a parte mais pontual do conhecimento ali naquele momento. Então,
todo esse conjunto, né, de pessoas ajudam esse produtor. E daí eu acho que ele se sente confiante para se implantar na sua propriedade e explorar ela e gerar renda, né? Porque é isso que a gente quer, que o produtor ele consiga sobreviver, viver das atividades que ele executa na área rural. E como são propriedades pequenas, a gente tem que explorar todos os lados, e a piscicultura faz parte e ela é importante sim, dentro da cadeia e dentro da propriedade. Muito bem, a gente vai agora conferir, depois nós vamos continuar nosso papo, mas conferir as cotações do mercado agropecuário. Ela está de volta com a gente, Rejane Costa traz os números. Arroz em casca, preço médio de R$ 59,03 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 144,50 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 57,50 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 120,37 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 58,43 a saca de 60 quilos. Boi para abate, preço médio de R$ 11,59 o quilo vivo. Búfalo, preço médio de R$ 9,94 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 12,84 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,55 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 10,20 o quilo vivo. Esses então os números agropecuários da última semana, e a gente vai a um breve intervalo e retorna em seguida com mais Conversando Agro aqui para você. E a gente está de volta aqui na TV Minuano com o Conversando Agro, nessa segunda parte onde a gente está falando sobre piscicultura, o mercado e a produção aqui no Rio Grande do Sul. Antes de a gente voltar ao nosso diálogo aqui com os nossos convidados, a gente vai trazer as notícias da semana, o que foi destaque no agro. Quem chega com a gente agora é Ieda Risco. A FEBRAC defende o avanço da rastreabilidade bovina e aponta exigência crescente no mercado internacional. O sistema permite acompanhar o histórico dos animais e garantir controle sanitário e transparência. A entidade acompanha o projeto piloto no Rio Grande do Sul para ampliar a adoção do modelo. A Receita Federal estabeleceu até 29 de maio o prazo para entrega do imposto de renda do produtor rural. A HBS Advogados reforça que erros em contratos de arrendamento e parceria estão entre os mais fiscalizados. A orientação é revisar dados e evitar inconsistências para não gerar multas e penalidades. A programação da FenaSul Expo Leite começou a ser definida em reunião na sede da Gadolando em Porto Alegre. A expectativa é de número recorde de animais com a participação de diferentes espécies. O evento ocorre em maio e em Esteio, com entrada gratuita e ampla programação. A Fenovino será realizada em maio em Esteio junto à FenaSul Expo Leite. A programação reúne exposição de animais, avaliação genética e integração entre criadores. A Arco aposta na realização conjunta para ampliar a visibilidade da ovinocultura. A criação de búfalos esteve presente na Expo Agro Afubra em Rio Pardo, com foco na agricultura familiar. A participação da Fazenda Coxilha Grande gerou interesse de novos criadores na atividade. O búfalo ganhou espaço como alternativa produtiva em propriedades de diferentes perfis. A partir de 1º de abril passou a valer o aumento das alíquotas do Fundo Rural sobre a produção rural. A HBS Advogados adverte que a mudança eleva a carga tributária e impacta o caixa de produtores e empresas. A orientação é revisar o planejamento tributário para definir o modelo mais vantajoso. A BHB divulgou a programação da 20ª Exposição Nacional Hereford e Braford em Esteio. O evento ocorre em abril, com julgamentos, atividades técnicas e encontros entre criadores. A agenda inclui cursos, fórum da carne e remates ao longo da semana. Essas notícias da semana, e a gente volta aqui para o nosso debate sobre piscicultura. Voltar aqui com o Luiz. Luiz, a gente viu aí toda a questão aí, como vocês falaram no primeiro bloco, sobre os entraves, especialmente aí de legislação, né? Assim como a gente vê até para a instalação de açudes, como se tem o produtor para a questão da irrigação, a piscicultura também acaba passando por isso, né?
exatamente. Nós temos outra, em termos de situação, então ainda que envolve a piscicultura, a própria questão do licenciamento ambiental, né? Colocando isso como uma das, vamos dizer assim, eu não chamaria de entrave, mas mais um obstáculo que tem que ser dado, né? E aí, tanto para a construção propriamente dita, né? E aí envolvendo água, a proximidade de recursos hídricos e toda a legislação que envolve isso, e além do mais a questão propriamente dita do resíduo que tem, se falando em termos de água, e também das próprias espécies que nós usamos, né? Como nós usamos normalmente espécies exóticas, carpas, tilápias, entre outras, né? Mas essas são as predominantes. Sempre há um cuidado na questão ambiental para que evite fugas, etc., e venha a ocorrer essas espécies incógnitas. Então tem essas situações também. Mas por outro lado, né, a gente vê, eu insisto na questão também positiva, a questão de que cada vez mais há o paladar para isso, há o incremento pela educação ambiental, pela educação alimentar, né, que as pessoas procuram consumir proteína, e sabemos, né, não de hoje, mas de muito tempo, que a proteína a partir de peixe é muito prestigiada, né? Ela realmente está sendo valorizada por essa educação alimentar. Isso se reflete sobre quem produz, ou seja, a demanda, né? E logo abre-se o espaço para a oferta. Exportação também começa a ser acenada para a nossa região mesmo, né? Nós temos uma boa exportação em outras regiões brasileiras, né? Por causa dos pescados, não tanto da criação. Mas para nós começa já a dar esse sinal, e isso para nós é um momento de otimismo também na cadeia. Bom, e Maristela, e diante disso que o Luiz nos falou aqui, de todo esse cenário, né, positivo, inclusive exportação, isso também o papel da assistência técnica que vocês fazem, também de mostrar esses caminhos para esses criadores, para esses produtores? Com certeza. E também aproximar quem já tem esse abatedouro, essa empresa legalizada desse produtor que vai fornecer essa matéria-prima, né? E manter esse setor ativo, essa empresa ativa. Então, recentemente eu dei um curso no município de Glorinha, e lá em Glorinha existe um abatedouro com inspeção, né? E os meus alunos de piscicultura não conheciam o produtor, então eu aproximei, eu trouxe esse produtor para dentro do curso, ele trouxe os produtos que ele produz, que são filés de tilápia, e inclusive até desenvolvendo sabores empanados, e ele já fez parceria com os produtores ali. Então, cabe a nós, técnicos, também fazermos essa união, essa apresentação entre eles, porque muitos não vão chegar às vias de fato e ter a seu abatedouro na propriedade, né? Ou chegar até mesmo à exportação. Mas tem uma série de outros que gostariam de investir, né, nessa área pesadamente, né, com valores expressivos, até via incentivos de governos, né, e outros órgãos. E daí, daqui a pouco, ele precisa manter essa atividade existindo. E quem que vai fazer isso? Quem vai ajudar? O produtor que está no entorno, que está ao redor e que gostaria de produzir o seu peixe e não tem como colocar ele no mercado. Então, essa parceria é bem importante. Pois é, até eu vou perguntar para vocês dois, começando pelo Luiz, também com a Maristela, isso quem ganha também é o consumidor, né? Que acaba tendo bons produtos em maior volume, mas também a qualidade desses investimentos que os criadores de peixe fazem nas suas propriedades. Sim, vamos olhar o aspecto logístico envolvido nisso, né? Porque nós estamos falando de um produto congelado ou fresco que necessita de refrigeração, né? Muito delicado, no sentido de que tem que ter muito cuidado com isso. Então, se ao interior, vamos imaginar assim, do Rio Grande do Sul, imaginando um transporte interno, né, da região orla, a partir de um pescado até o interior, você tem toda uma logística de conservação, e ela é intensa. Nós estamos falando de congelados e muito bem refrigerados, né, e depois uma recepção rápida para que não se perca a qualidade e até sabor.
E o peixe, o pescado, de modo geral, também tem o elemento frescor. Tá? Então, a ideia disso que nós estamos falando, de, vamos dizer assim, descentralizar a produção a partir da piscicultura, que locais não tão próximos à orla ou rios que tenham pescados, é interessante em termos de saúde pública, vamos chamar, que a partir da nutrição, alimentação, isso colabora, né? É interessante que haja uma certa descentralização, né? Se espalhar o máximo possível dentro daquilo que pode, né? Nós também temos limitações, como já foi falado pela Maristela, frio, etc. Mas que isso naquela região seja interessante, porque você vai ter certamente frescor e produtos de boa qualidade a ser consumidos. Isso, né, a Maristela também falou e volto com ela, né, essa importância dessas parcerias, porque muitas vezes por ser da agricultura familiar, e a agricultura familiar trabalha muito esse contato com o consumidor, também, né, de ter essa oportunidade de mercado. E eu acho que a gente pode ir um pouquinho além, porque quando eu trabalho com processamento de peixes, que é a área que eu também atuo no Senar, eu acabo trabalhando as formas de conservação do pescado. Então, o gelo, né, a refrigeração e o congelamento são duas opções, porque a gente também tem outras formas de conservar esse produto, como a salga e a secagem, que seria o nosso charque ou bacalhau, né? Nós temos a parte toda de defumação, e ainda nós temos a parte de picles e conservas. Então, quando a gente não tem essa logística, daqui a pouco essa agroindústria, ela muda o foco dela um pouquinho. Muito bem, antes de a gente encerrar o programa, vamos saber o que é destaque na agenda do agro, eventos que vão mover o setor nas próximas semanas. Chega ele conosco agora, Arthur Chagas. A 14ª abertura oficial da colheita da oliva ocorre no dia 17 de abril de 2026 em Triunfo, no Rio Grande do Sul. O evento, promovido pelo IPRA Oliva, será realizado na sede da Azeite Milonga e marca o início da safra. A programação inclui a primeira feira de negócios e reúne produtores e representantes do setor. O leilão virtual Crioulos JA será realizado no dia 16 de abril de 2026. O remate ocorre às 8 horas da noite com transmissão ao vivo pelo canal Trajano Web no YouTube. A oferta inclui lotes selecionados com genética da raça crioula. Esses, então, os eventos que compõem a agenda do agro. Agora 30 segundinhos para cada um dos nossos convidados, começando pelo Luiz. Luiz, primeiramente agradecer, mas as considerações finais aqui conosco. Bom, primeiro colocar à disposição a Emater, a estrutura da Emater e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né, que este ano pretende intensificar as nossas ações em relação à campanha de consumo, inclusive de pescados e produtos da aquicultura, porque consideramos que é uma cadeia pujante, é uma cadeia no sentido importante para toda a questão da nossa resiliência também, que nós estamos buscando cada vez mais em relação a tudo que está acontecendo, desde mudanças climáticas, que é o tema, mas também mudanças de mercado. Bom, agora eu vou com a Maristela também, já agradecendo a disponibilidade dela aqui conosco, deixando também as considerações finais. Da mesma forma, também coloco o Senar, o ATEG, me coloco à disposição. Lembrando que para a gente entrar numa atividade, a gente precisa conhecer essa atividade. Então, dessa forma, nós estamos aqui como técnicos para ajudar junto a essa cadeia produtiva, porque nós também acreditamos nela e vemos o peixe como um alimento do futuro, pela sua biodisponibilidade, né? Uma proteína de alto valor biológico, de certa forma barata de ser produzida. Então, nós nos colocamos à disposição e agradecemos também o convite. Muito obrigada. Então tá, obrigado ao Luiz, obrigado a Maristela e obrigado a você que esteve conosco aqui em mais uma edição do Conversando Agro. Lembrando sempre, sábados 10h30 da manhã, domingos 10h30 da manhã, sempre no canal 525 da Claro e também no YouTube da TV Minuano, e confira também todas as diversidades da programação da TV no YouTube e nas redes sociais, no Instagram, assim como na AgroEffective. Também você confere no YouTube da AgroEffective o programa e as suas redes sociais, os cortes desse programa, e no Spotify o programa O Campo e Notícia, que nessa semana traz a cultura do sorgo como investimento no Rio Grande do Sul.
A gente vai ficando por aqui, voltamos na próxima semana com mais um Conversando Agro para você. Até mais!